Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui nos Samaritanos de Jesus, de forma virtual, mas com o coração sempre junto, sempre unidos no pensamento em Jesus. Então, vamos começar nosso estudo com uma oração. Convido a todos a fecharem os olhos, a se acomodarem, a pensarem em Jesus, na figura que nós conhecemos, desse mestre amado e querido, desse ser iluminado, que veio até nós para nos ajudar a evoluir. Obrigada, Jesus, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estarmos juntos. Que os seus bons espíritos, nossos queridos benfeitores e amigos espirituais, nos auxiliem nessa noite. Que assim seja. E, como toda semana, como toda quarta-feira, nós começamos com a nossa oração, depois nós temos um estudo de um tema da doutrina espírita. Nós estamos fazendo a sequência dos estudos das parábolas de Jesus. Logo em seguida, nós temos o estudo do Evangelho. E depois do Evangelho, nós fazemos as nossas vibrações, que são os momentos que nós doamos boas energias a quem precisa. E em seguida, nós recebemos boas vibrações, boas energias, através da falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. Então, sem mais delongas, vamos convidar a nossa companheira Domitila para falar para a gente sobre a parábola do filho pródigo. Domitila, boa noite, seja bem-vinda. Fique à vontade. Agradecemos a Deus, nosso Pai Celestial, por mais uma oportunidade de estarmos aqui em espírito, mente e coração. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. Vamos fazer um prelúdio de como começou. Porque são uma tríade de 3 parábolas que Jesus fez. Foi com um acontecimento que Jesus foi tomar a refeição na casa de um dos fariseus e, chegando-se lá, viram publicanos, pecadores, pessoas de má vida e como os fariseus. Sempre naquela crítica terrena, o mestre, porque eles queriam o quê? Depreciá-lo. Mas não conseguiram, porque ele, com sua sabedoria, com sua bondade, com urgência, falou essa parábola, a do filho pródigo, que o rapaz, o filho mais novo pediu ao seu pai para que ele desse a parte que cabia da herança. O pai dividiu entre os 2 filhos, e esse filho mais novo, com dinheiro, com tudo, partiu para uma terra distante. E lá, esgotou todas as suas reservas, todo o dinheiro com meretrizes, com jogatinas, com tudo, todos os vícios que uma pessoa despreparada e equivocada, quando está sem rumo, sem direção, pode cometer, pode fazer. Isso abrange todos nós. Todos nós somos assim. Cada um de nós somos um filho pródigo. Um exemplo bastante assim que vívido no Evangelho é a história de Saulo de Tarso. Ele era um homem que tinha tudo. Um homem doutor da lei. Naquela época, um doutor da lei era assim, não posso dizer, uma pessoa tão importante, tão assim respeitável aos olhos do mundo, né, aos olhos desse plano físico aqui. Ele era orgulhoso e fanático, e tudo para ele era ferro e fogo. E ele não aceitava aquele surgimento dos cristãos. Ele perseguiu vários cristãos. Quem leu Paulo e Estevão viu que quando o Estevão foi apedrejado, ele até sentiu um certo prazer nisso, porque ele achava que estava certo. Mas quando ele foi perseguir Ananias,
em Damasco, lá nos portões de Damasco, ele teve uma visão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o mestre. E o que aconteceu? Aquela visão de mundo, aquelas torpezas, aquelas ideias, caiu por terra. Ele se sentiu cego e abandonado. 3 dias não comeu, 3 dias não bebeu. E quando Ananias colocou o dedo em seus olhos e tirou essas escamas, ele se abriu por um mundo novo. É isso. A parábola do filho pródigo é o despertar da consciência. Quando a gente tem esse despertar de consciência, não há pessoa no mundo, não há dinheiro no mundo, não há nada nesse mundo aqui nosso que nos detém. É uma força tão grande que você não consegue voltar atrás. É uma força tão grande que você sente vontade de cada vez mais seguir adiante, adiante e adiante. Quem assistiu o filme Nosso Lar vê muito bem isso. Quando o Emmanuel está com Clarice no Ministério das Comunicações lá no Nosso Lar, ele vê o manuscrito do André Luiz e fala assim, nossa, que despertar profundo da consciência. Não precisou daqueles 9 anos de sofrimento no grau, mas aqueles 9 anos ainda não foi aquele despertar de consciência. Foi a forja do sofrimento que começa a fortalecer a moral. E fortalecendo a moral, aos poucos, o véu denso da ignorância vai se dissipando. E aí vamos enxergando o mundo com um novo prisma, uma nova maneira. Tudo aquilo que a gente achava importante, títulos, dinheiro, boa aparência, boa casa, bom carro, admiração das pessoas, fama, aquilo não é nada. É vazio. Você pode acumular riquezas aqui nesse campo terreno, mas ser miserável, faminto no plano espiritual. É esse o nosso umbral. Nós estamos na Terra, vivemos esse umbral direto, sempre. Sabe como? Quando damos valor exacerbado àquilo que o ladrão carrega, as traças roem, ferrugem, acabou. E não damos valor àquilo que realmente alimenta o nosso espírito. É difícil? É. Para muitos, é loucura. Vamos falar assim, é louco. Como uma pessoa pode abandonar tudo para seguir uma religião ou uma meta? Francisco de Assis fez isso. Ele era um fidalgo, das famílias mais ricas da Itália. Ele era nobre. Ele largou tudo. Ele largou todos os bens, largou tudo para trás. Foi morar em uma ruína de mosteiro, onde ele começou a erguer com as próprias mãos. E lá ele cuidava de leprosos, de mendigos, de pessoas que ninguém dava importância, para pessoas que muitos tinham repugnância só de olhar. E ele não. Ele, quando ele teve esse despertar profundo da consciência, aquilo que as pessoas diziam dele, ele não se importava porque aquilo não o feria. O que importava a ele era esse preenchimento, sabe? Aquele preenchimento espiritual que ele tinha quando ele ajudava. Quando ele via o rosto de Jesus no rosto de cada irmão desventurado, de cada irmão ulcerado pela lepra,
de cada irmão faminto, de pessoas que não tinham como se locomover, que eram jogados a esmo no mundo, porque não podiam andar, porque não podiam produzir. Ele sentia essa felicidade, esse pão espiritual. A hora que nós, seres ignorantes que somos ainda, sentir o gosto desse banquete espiritual, essa provinha que seja, a gente não vai conseguir voltar atrás naquele conforto, naquela casinha nossa, no nosso confortinho. Não, a gente não consegue. A gente não vai ter estômago para se alimentar, sabendo que tem outros ali, logo na esquina, passando fome e necessidade. Você não vai se sentir bem agasalhado quando tem muitos passando frio embaixo das marquises. É a consciência gritando. É a hora. É a hora de você fazer algo pelo teu irmão. Porque quando fazemos ao nosso irmão é a nós mesmos. Porque nós, o banquete espiritual já está dizendo, não é para ser apreciado sozinho. Um banquete para todos. E tem um vídeo que eu vi esses dias, né, no Facebook, que eu achei muito assim, o valor. Eu entendi o real valor daquele pessoal que leva sopa. Eu entendi o que está por trás daquilo. Trazer aquele irmão de volta à sua dignidade humana. Fazer com que ele tenha força de sair daquela situação. O vídeo começa assim. Vou ser bem rápido porque o tempo é curto. Entro numa loja, né? Paro uma van, tem um mendigo lá deitado na frente de uma loja, entra uma van, estaciona ao lado, entra, o pessoal lá arruma umas TVs lá e começa a passar um filme. Aí aquele mendigo começa a olhar e se reconhece. Era um vídeo de família, com a filhinha pequena, com a esposa, com aquela alegria do passado. E depois, quando ele vê aquilo, ele sente uma coisa um choque tão grande. Ele se olha por dentro e vê o caminho que ele tomou. E depois, ele vê a filha já adulta, com a mãe. Ele fica envergonhado da filha vê-lo naquela situação. Mas a filha o abraça. É isso que esses irmãos fazem. Até inconscientemente, porque quando eles levam aquela sopa, o simples ato de olhar, um sorriso, um boa noite, sabe, conversando, eles sentem aquele calor humano, eles sentem assim, eu sou amado, eu não estou sozinho, eu tenho força de sair, e muitos saem. Tem relatos de muitos que saem na rua, porque tem essa força. Quantos de nós, num simples olhar de doçura, como o pai desse filho pródigo fez, que recebeu com os braços abertos, e ele o abraçou e disse ao pai que não era digno de ser chamado de filho, né? E quando essa dignidade retorna a essa pessoa, quando essa pessoa abre os olhos e que ela pode submergir desse lamaçal por vaidade, desse lamaçal de orgulho, de vícios que o levou àquele caminho tão torto. Pensemos, nós somos esses filhos pródigos. E para encerrar, tem uma parte que Emmanuel fala que é bem profundo. No livro Pão Nosso, ele diz assim: em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando
Os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Então, vamos retornar à nossa casa espiritual. Somos filhos pródigos, mas o nosso Pai nunca esquecerá de nós. Paz e bem a todos, que assim seja. Nós agradecemos a Domitila pela reflexão. É importante a gente lembrar mesmo, refletir sobre o despertar da nossa consciência, como é que a gente encara a vida no plano espiritual, se a gente se entende como espírito imortal, né? E é isso. Boa, obrigada, Domitila, pela reflexão. E agora vamos convidar a Juliana para dar continuidade ao estudo do Evangelho. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. Que Jesus te abençoe. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos que estão assistindo esse estudo de hoje. Vamos estudar o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, o item 20 e 21. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Esse item do Evangelho, ele começa com a comunicação de um espírito, Vienne Cure de Artes. É um espírito que, enquanto estava na Terra, ele foi um sacerdote da Igreja Católica, era um espírito muito amado pela população francesa. E ele foi evocado para curar uma das participantes, que era cega. Então, ela começa esse item do Evangelho assim, essa comunicação. Meus bons amigos, por que haveis me chamado? Era para fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui, e a cure? Ah, que sofrimento, meu bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem a vontade de Deus. Nas vossas aflições, voltai sempre aos vossos olhos para o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós, com a brancura que possui quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos será dada, e talvez a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. Essa comunicação parece um pouco de que aquele espírito não teve tanto cuidado. Será que ele não podia curar? Será que ele não teve essa vontade de curar essa enferma? Um espírito tão abnegado durante a sua vida aqui na Terra? Parece até um paradoxo. Mas vamos entender essa mensagem. Quando estamos no plano espiritual, antes de reencarnar, nos preparando, estudando, para adentrar a carne novamente, o nosso corpo, como descrito no livro Missionários da Luz, André Luiz relata que o nosso corpo, antes, ele é todo projetado, todo analisado, e é escolhido o melhor instrumento para nós adentrarmos ao planeta Terra. Ele é todo projetado por especialistas do plano espiritual, espíritos altamente elevados. O nosso corpo é um instrumento, uma máquina perfeita.
Quando reencarnamos de novo na Terra, e passado algum tempo, nós nos preocupamos muito, como a Domitila falou, com a questão material. O nosso pensamento é constantemente ligado ao materialismo, a ter, a possuir, sempre querendo mais e mais, sempre preocupado em mostrar a melhor imagem, ser uma melhor pessoa, apenas em aparências. E isso acaba nos resultando em enfermidades no nosso corpo físico. Enfermidades, dores, sofrimentos. E esses sofrimentos, como diz André Luiz no Domínios da Mediunidade, ele relata: a vida corpórea é uma síntese das irradiações da alma. Não haverá harmonia nos corpos sem pensamentos equilibrados e sem atitudes elevadas. Quando pensamos, esse pensamento, ele não só, antes dele irradiar para o espaço, ele se irradia por todo o nosso corpo, por todo o nosso sistema nervoso, por cada célula do nosso corpo, por cada conexão de energia no nosso corpo. São milhares de conexões de energia, sutis. E como que estão os nossos pensamentos, as nossas emoções? Se vocês podem visualizar, olha as emoções da raiva, do medo, do desgosto, como é algo escurecido. Há uma pequena chama de luz. Olha como é a felicidade, irradia para todo o corpo. A tristeza, o corpo fica com uma coloração azulada, pouca luz. A surpresa, aquela pessoa neutra que não liga para nada. A ansiedade, olha, todos nós passando nessa situação da ansiedade, estamos ansiosos, e olha o amor, como ele ilumina o corpo. A depressão, como deixa totalmente escurecido o corpo, e como há irmãos com esse sintoma, com essa doença da depressão, que hoje em dia causa uma das maiores, se não a primeira, ainda não é a primeira, que é o suicídio. Como estão os nossos pensamentos? O desprezo, o orgulho, a vergonha, a inveja. Nessa passagem, ele relata que essas dificuldades não só são, a maioria das vezes, são nessa vida presente, pela nossa ambição, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade destemida em querer ter tudo, desprezar o nosso próximo, não cuidar do outro. Como disse a Domitila, não querer fazer parte desse banquete espiritual. E quando essa enfermidade não está ligada nessa vida, ela está ligada numa outra, nas nossos exageros, nos nossos instintos que ainda não foi dominado. E algumas doenças, algumas enfermidades, ela não tem como evitar, que já vem naquela programação que eu mostrei lá no início. Na hora que o corpo ele foi projetado, ele já veio com uma certa limitação, que infelizmente há certas pessoas que conseguem ter uma vida normal, conseguem ter uma vida muito boa com essa enfermidade, mas muitas sucumbem por causa de uma pequena enfermidade. E quantos de nós querem a cura? Quando aqui na casa espírita fala no dia de cura, olha quantas pessoas, mas quantos querem estudar? Quantos realmente querem essa cura ou não apenas anestesia? Quando você está com uma dor, você toma um remédio e alivia naquele momento. Mas qual é a causa daquela doença? Qual é a causa daquela enfermidade? Porque ela sempre volta.
Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas atitudes perante a vida? Você gasta um minutinho do seu tempo para ler uma página boa falando sobre o Evangelho, uma boa leitura, ou não? É imediatista, que ela quer aquela cura imediata. O espírito Vianney, por que ele não quis curar aquela criança? Porque ele era um espírito elevado, ele era um espírito elevado. Ele via além do que a gente não poderia ver. Ele via a expiação que ela estava passando. Será que se ela tivesse aquela cura, ela não poderia agravar mais ainda a sua encarnação? Ela teve um motivo para nessa encarnação vir daquele jeito, ter aquela expiação. No livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico, ele fala: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar do sofrimento como a dor, podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como uma advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é a essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que faça acompanhar das transições da morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e a redenção. Então a dor física, ela é passageira, é apenas naquele instrumento, naquela máquina tão perfeita que nós temos a oportunidade de estarmos aqui para evoluir. No plano espiritual, nós estudamos, nos aperfeiçoamos, mas é só aqui, através dessa máquina maravilhosa, que nós conseguimos evoluir. E quando temos essa dor moral, ela nos afeta profundamente, que daí começa, sim, esse despertar da consciência que a nossa irmã falou. Nesse estudo, ele fala da cegueira. Existem dois tipos de cegueira. A cegueira física, como aconteceu com aquela jovem, e como Jesus curou o cego, apenas a cegueira física. Mas existe, como a irmã estava falando, da história de Saulo de Tarso, a cegueira espiritual. Através daquele ódio que ele tinha dos cristãos, aquele fanatismo cego, quantas pessoas ele machucou, quantas vidas ele ceifou por essa cegueira, quanto sofrimento, quanta dor, quantos irmãos prejudicados por essa cegueira, por esse ódio, por essa vaidade destemida. Quanto sangue ele teve nas mãos. Mas um dia, ele teve o esplendor, quando ele, na estrada de Damasco, através de uma luz, veio aquela voz doce, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Então aquela luz o cegou. E essa é a cegueira que nós temos. Aquela cegueira que Vienne falou, que é a cegueira da matéria, benditos os que têm. Porque um dia essa cegueira, ela vai ter fim. Um dia ela vai acabar. Aquela dor, aquele sofrimento, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Mas se essa cegueira é a cegueira espiritual, aí o trabalho é muito mais profundo, é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil, é muito mais desafiador. Porque aqueles irmãos que não procuram esse banquete espiritual que a nossa querida irmã falou, eles ficam presos. É como se fosse uma prisão sem muros. Não tem como se livrar. E quando quando acabou a sua cegueira espiritual, ele foi um dos maiores divulgadores da doutrina de Cristo, a doutrina do amor. E quanto de nós ainda estamos nessa cegueira? Nesse momento que estamos passando de dificuldade, quantas pessoas estão cegas? Com seu orgulho, com a sua vaidade, estão vendo que pequeninas atitudes, pequeninas coisas prejudicam o outro. Ah, eu não vou usar máscara, eu não vou passar álcool em gel, eu vou fazer o que eu quiser. O problema é meu, o outro que se resolva. Mas aquele pequeno vírus, aquele pequeno ser, ele fica na sua blusa, ele fica no seu sapato, ele está em você. E ele pode prejudicar ao outro. E pode também te prejudicar, fazendo que você adoeça. Será que quando nós adoecermos, será que vamos ter esse despertar? Até quando? A humanidade vai ficar nesse ponto? Ter essa cegueira espiritual, e não apenas a cegueira física que passa. Então, não reclames, não te faça de vítima. Ah, eu sou tão coitadinho, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que essa enfermidade? Por que nada dá certo para mim? Porque tudo parece ruim? Antes de tudo, analisa e observa quais são os seus pensamentos que você está irradiando em todo o seu corpo, em toda a sua veste, que é um presente de Deus para nós. É aquele ódio, aquela inveja, aquela vaidade que envenena todo o corpo, que quando aparece uma enfermidade, falam, meu Deus, da onde que surgiu isso? Surgiu da sua irresponsabilidade, da sua imaturidade com a sua vida, com a nossa vida. Quantos espíritos imaturos que estão passando por dificuldades, que um pouquinho de autorresponsabilidade poderia ter uma encarnação bem melhor. Busca o bem e viverás bem melhor. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Deus não vai tirar as suas provas. Deus não vai tirar nada de você. Somos nós mesmos, através das nossas mudanças de atitudes, mudança de comportamento, da nossa ação. Nesse momento, o medo vem, a angústia, mas que seja o medo com ação. Coragem é algo divino. A coragem, ao ponto de vista das pessoas, é aquela que enfrenta os outros, que discute, que fala. Coragem é aquela pessoa que suporta todas as suas vicissitudes,
todas as suas dificuldades quietinha, agradecendo ao Mestre por essa oportunidade de estar espiando e estar melhorando a cada dia mais. Mas, ao contrário disso, somos crianças chorosas. Qualquer problema, qualquer dificuldade nos deixa atordoados, em pânico. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos espíritos amigos, consoladores, que estão trabalhando nessa seara de Jesus, preocupados com cada um de nós. Cada um de nós tem a sua equipe, tem o seu protetor, o seu amigo do lado, mas sempre estamos preocupados e não conseguimos ouvir as suas intuições de amor, de abnegação, de cuidado. Não conseguimos ver esse amor de Deus através das pessoas. Estamos presos, estamos cegos espiritualmente. E quando estivermos cegos fisicamente, como Vienne disse nessa passagem do Evangelho, seremos benditos, porque uma hora ela passará. Queria agradecer a todos por essa oportunidade do estudo de hoje, por cada um que está me assistindo. Agradecemos ao Mestre essa oportunidade do estudo e que nos abençoe. E que assim seja. Que assim seja. Então, nós agradecemos. Muito obrigada, Juliana, pelas considerações. E junto com a Domitila, né, fica o reforço do pedido para a gente pensar bem sobre a nossa questão espiritual, né? O despertar, esse momento da gente acordar, sair dessa cegueira espiritual e tomarmos as rédeas da nossa vida como espíritos imortais que somos. Muito obrigada, Ju. Boa noite. E agora vamos, então, imbuídos dessa realidade, dessas energias de espíritos que somos, né? Vamos trabalhar, mesmo que à distância, vamos vibrar. Esse momento de vibrações, nós emanamos bons pensamentos, boas energias a todas as pessoas que nós sabemos que passam por momentos difíceis, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente conheça, é sempre importante, faz muita diferença, ajuda muito as nossas orações, as nossas vibrações por aqueles que precisam. Então vamos imbuídos, envolvidos dessa energia boa, do estudo do Evangelho de Jesus. Vamos pensar em tudo que é bom, em tudo que nos anima, em tudo que nos dá força. E vamos pedir que os bons espíritos possam levar essas energias a todos os que precisam, aos que estão em situação de rua, aos que estão passando frio, aos que estão passando fome, aos que estão nos hospitais, as pessoas que estão passando por dificuldades sentimentais, que estão com problemas psicológicos, que possam receber essas energias boas, que possam se sentir acolhidas, acalentadas, que tenham bom ânimo para seguir em frente. Vamos vibrar também por aquelas pessoas que estão nos presídios, nas cadeias públicas, nos abrigos. Vamos vibrar também pelas pessoas que estão deixando o nosso planeta, o nosso mundo físico e retornando à pátria espiritual, que possam ser bem recebidos, que possam receber energias boas e estar em paz. Aos que estão chegando aqui no plano material, que também possam chegar bem, que possam ser acolhidos por sua nova família, para seguirem sua jornada evolutiva. A todos os políticos, a todas as autoridades, as pessoas que têm responsabilidades por outras, que
que também possam receber energias boas para tomarem consciência do dever, da responsabilidade que têm e que possam desempenhar com amor, com fé, com carinho, com dedicação as suas tarefas. Vamos vibrar também pelas pessoas que nós conhecemos, que sabemos que passam por momentos difíceis, por questões financeiras, por questões de saúde, pelo motivo que for. Que elas também possam lembrar de Jesus, que elas possam buscar em nosso Mestre o abrigo, o porto seguro, para entregarem a Ele os seus problemas, para conseguirem apoio, para conseguirem forças, para continuarem lutando. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Que assim seja. E agora que nós já vibramos, que nós já lembramos de todos que estão em uma situação desfavorável, nesse momento atual do nosso planeta, vamos receber a falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. É o momento que nós temos que nos preparar para recebermos energia boa. Agora que a gente já doou um pouco, agora vamos receber um pouquinho desses amigos médicos, enfermeiros, paramédicos, cuidadores, que vêm cuidar com carinho, com amor, com toda a dedicação de cada um de nós. Então vamos pensar novamente em Jesus e vamos imaginar, vamos sentir esses abnegados amigos ao nosso lado, trazendo a todos nós medicamentos, fazendo pequenas cirurgias, ouvindo o nosso coração agoniado, angustiado, trazendo para nós conforto, trazendo uma energia boa, para que possamos continuar. Abnegados amigos, falange médica de Dr. Bezerra de Menezes, que a luz do nosso Mestre Jesus guie seus caminhos e que seu trabalho continue sempre guiando os corações, cuidando das nossas enfermidades físicas, das nossas enfermidades espirituais, que possamos receber Jesus, que possamos abrir nosso coração para esses medicamentos espirituais que agora são trazidos até nós. Obrigada, queridos amigos, por tanta dedicação, por tanto carinho, que possam estar conosco sempre, sempre guiados pela luz de Jesus, por seu amor. Vão em paz, vão com Jesus, que Jesus os abençoe sempre, que assim seja. E assim nós finalizamos mais uma noite de estudos, de Evangelho. O ano está acabando e nós convidamos a todos para continuarem estudando conosco. Quem ainda não faz parte de um grupo de estudo, é só mandar um e-mail para a gente, contato@samaritanos.com.br, que alguém vai entrar em contato para fazer parte de algum grupo de estudos. Nós temos estudos todos os dias da semana, então, em vários horários diferentes. Para quem quiser, para quem puder, é só mandar um e-mail para a gente. Então, vamos todos aproveitar o resto da semana estudando, pensando em Jesus, aproveitando bem o tempo para cuidar do nosso espírito, não só do nosso corpo físico, não só da nossa vida material, e manter a nossa conexão com Jesus, com os bons espíritos, sempre ativa. Boa noite, que Jesus abençoe a todos, que os bons espíritos nos acompanhem sempre. Até a próxima semana, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.